pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Darlene Freitas e mais uma vez respondendo as perguntas de vocês. Hoje com uma pergunta super especial, que é sobre telas, que é o que a gente tá fazendo aqui entre eu e você, né, menina? Vamos entender o que acontece que a gente tá tão viciado, principalmente nas telas de rolagem. Eu tenho certeza que é muito mais fácil para você sair do vídeo do YouTube do que sair dos vídeos do Instagram, certo? Eu tenho certeza que você tem muito mais dificuldade com as telas de rolagem ou até os vídeos curtos daqui do que sair dos vídeos longos. Tô certa, não tô? Vou te explicar por que isso acontece. Você vai entender fisiologicamente como acontece todo o processo e como quebrar nesse vídeo. Primeiro, vamos começar a entender como funciona a vida. Você já deve ter percebido que, infelizmente, a nossa vida segue um fluxo ondulado, né? Eu gosto de falar assim, que é o quê? Estou feliz, estou muito satisfeito com a minha vida. Logo depois vem um momento que eu não tô muito bem, depois vem um momento que eu tô bem, depois um que eu não tô bem. E isso, de certa maneira, às vezes até estressa a gente, né? Será que a vida não poderia parar, não poderia segurar ela um pouco? Não. Nossa vida é movida sempre a aumento da felicidade, depois queda, aumenta e queda. Isso funciona por um princípio chamado homeostase. A homeostase no nosso organismo, ela tenta equilibrar tudo. Ela tenta ali acalmar as coisas. Então eu tenho um pico de felicidade, então depois ela retorna para ganhar o equilíbrio novamente. Isso acontece em toda a nossa sequência de vida. A primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem nisso é que esse processo, ele é um processo que, na verdade, é extremamente sensível, porque isso é o nosso motor da vida. É assim, mais ou menos, se eu não sinto fome, eu não como. Se eu não fico triste, eu não vou buscar maneiras de modificar para ser feliz. O nosso motor de vida está baseado nesse momento em experimento uma coisa boa e depois isso cai, para que então eu possa me mover, senão eu não ia querer mover de lugar. Imagina se você fosse super feliz onde você tá, você não ia querer evoluir mais. Então, nosso movimento de vida é baseado nisso, é a nossa força motriz, de certa maneira. Só que para entender o porquê que tá tão difícil sair das redes sociais, você vai ter que conhecer um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é o nosso prazer, a nossa satisfação, essa sensação que a gente tem antes de uma viagem, sabe? Essa sensação que a gente tem antes de conhecer o namorado. Então, aquela... É isso, e a gente é muito viciada nisso. Só que a dopamina, ela não é o prazer em si, ela é o antes, sabe? O preparatório para sentir esse prazer em si. Então, ela vem antes e ela movimenta a nossa ação. Então, ela nos prepara e nos faz querer, né? Então, é o nosso movimento, né? Só que o que acontece? A dopamina, ela faz um pico e depois ela cai drasticamente. Ela cai através da retroalimentação negativa ou feedback inibitório. Vocês não precisam conhecer essas palavras difíceis, mas essa queda que acontece, ela gera sentimento de frustração, sentimento de vazio, gera desconforto, e é exatamente disso que a gente precisa para se modificar. Só que existe um problema quando há um pico de dopamina, porque aí ele sobe e aí ele desce de uma vez, e tá aqui a sensação de vazio que as redes sociais trazem. O que é os picos dopamínicos? O que são as coisas que causam picos, né? Que é isso que a gente não quer. Pornô, açúcar, celular, redes de rolagem, tudo isso que a gente tem convivido atualmente são picos de dopamina. Você já pode ter percebido que você vai à academia e volta mais feliz, certo? Só que você vai assim meio desmotivado, é que a dopamina, ela vem lenta. Já na rede social, você aparece um vídeo que você ri, faz um pico, logo depois se instala um vazio, você assiste outro vídeo, e isso acontece por quê? Porque o teu corpo tá tentando equilibrar. Então, como há a frustração, então você retorna querendo novamente a dopamina. Só como a tela de rolagem, isso não faz pausas, então você fica num ciclo vicioso de retroabastecer a sua dopamina, e isso é terrível. Agora que você já entendeu como funciona a sua dopamina, como funciona seu motor de vida, agora eu gostaria que você compreendesse como quebrar esse ciclo e por que isso está acontecendo. Nota como estão sendo covardes, e quando eu falo estão, não é uma pessoa específica, hein? É uma questão estrutural.
As redes sociais estão todas baseadas em te fornecer dopamina. Os jogos de aposta também estão te fornecendo muita dopamina. Desde as cores, os sons, as rolagens, uma tela aparecendo atrás do outro, ela não te dá tempo de respirar. Você já percebeu? No site de compra, hoje em dia, isso tem sido usado pelo marketing. No site de compra, você abre um, logo depois aparece uma outra promoção logo embaixo, faz sua dopamina subir e retroalimenta também esse vício. Como quebrar esse processo? Isso é que nenhum vício. Nós precisamos trabalhar em uma dinâmica séria, não é bobagem. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a fricção. Quando você abre seu Instagram, você pode perceber que é no modo automático. Você acorda de manhã, né, nas redes sociais. Essa clicada, ela acontece de maneira muito rápida, já criando o seu primeiro pico, porque gera expectativa e aí então você já mexe. Você vai criar uma distância do início à atividade em si, baixando aplicativos, por exemplo, que coloquem senhas, que limitem o tempo de uso. Então você vai ter que entrar no aplicativo, colocar a senha para então abrir a rede social, para então começar. E muitas vezes isso vai te fazer pensar, eu acho que eu nem queria mesmo. Isso fez o quê? Com que você tivesse um tempo de percepção antes de começar a consumir esse conteúdo. A segunda coisa que a gente vai ter que fazer é o aumento do tempo para o impulso, que seria o quê? Eu pego o vídeo, então eu arrasto o dedo, arrasto o dedo, arrasto o dedo. Isso faz com que eu não tenha um tempo para controlar esse impulso e você vai precisar disso. Se você conseguir dar pausas entre os vídeos, maravilhoso, mas provavelmente você não vai conseguir porque você nem sequer se mantém consciente. Então coloca um despertador no celular. Coloca um despertador no celular dentro de 5 minutos que entrou na tela e se compromete a sair. Você vai precisar dessa força, senão você vai ficar lá pensando, eu preciso sair, eu preciso sair, eu preciso sair. Então isso vai te ajudar muito. A terceira coisa que você vai fazer é a desintoxicação gradual. Esse é o passo mais importante, que seria o quê? A gente não consegue tirar a rede social de uma vez, isso vai gerar uma grande frustração em você. Então, a gente pode fazer isso aos poucos. A desintoxicação gradual, ela vai acontecer assim. Se, por exemplo, você quer tirar as redes sociais e você fica a maioria do seu tempo nelas, você vai se comprometer a todos os dias de manhã, as minhas primeiras 2 horas do dia eu não vou pegar nos primeiros dias. Depois a minha manhã inteira, depois a minha tarde inteira, depois eu vou pegar só para momentos específicos. Então você vai reduzindo a intoxicação que o seu cérebro tá, o vício que o seu cérebro traz com essa dopamina rápida, tá? Outro passo que a gente vai ter enfim, o último, que é começar a construir nossos prazeres longos, que são os prazeres que nos geram dopamina mais lenta. Exercício físico, por exemplo, como uma caminhadinha nesse tempo que você for deixando a rede social de lado. Livro, tá? E é importante que quando você vá ler o livro, você coloque senha ou deixe o seu celular afastado de você e se comprometa a ler pelo menos aí 10 páginas, 5 páginas, quem sabe uma, quem sabe, né? Mas você vai começar a introduzir na sua vida novos hobbies que gerem essa dopamina lenta, como desenho, como arte, como dança, como esporte, né? E tantas outras atividades, ou que seja atenção plena, por exemplo, meditar, yoga, e aí você pode escolher qual atividade você quer. Fazendo esse percurso, você vai conseguir reduzir o seu vício nesse pico dopamínico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe nos comentários se você sabia que isso funcionava assim por trás. Tem muita coisa que a gente não sabe sobre o nosso organismo e a nossa fisiologia, mas tudo que a gente vê como negativo tem um porquê, assim como a gente vê como negativa a nossa dopamina descer. A gente gostaria de ser feliz o tempo todo, não é verdade? Cheio de prazer e satisfação, mas isso faz você buscar cada vez mais mudanças. Então entenda esse processo, mas não perturbe esse processo com uma dopamina curta, como açúcar todos os dias, como redes sociais todos os dias. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixo um abraço a todos vocês e aguardo até nosso próximo vídeo aqui do canal. Se você quiser me enviar uma pergunta também, siga ao dispor lá nas demais redes sociais. E é isso. Um abraço a todos. Tchau!